Pequeno não significa necessariamente inexpressivo. Embora Mercúrio esteja na parte inferior da tabela de tamanhos do nosso sistema planetário, isso não significa que não tenha estruturas e segredos fascinantes em sua superfície. E, felizmente, agora estamos na confortável posição de poder admirar o tranquilo corpo celeste em detalhes, sem precisar sair do sofá. Então, o que as impressionantes fotos de Mercúrio nos mostram? Por que a superfície sulcada se assemelha a um queijo suíço cósmico? E por que alguns especialistas acreditam que Mercúrio não é, na verdade, um planeta clássico? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros, sendo, portanto, cerca de 2,6 vezes maior que o de Mercúrio. De fato, o menor planeta do Sistema Solar tem apenas 4.880 quilômetros nessa categoria. Mas as distâncias do Sol são igualmente diferentes. Enquanto a distância média entre a Terra e o Sol ainda é de 150 milhões de quilômetros, a distância correspondente para Mercúrio é muito menor. Não é de se admirar, já que este pequeno planeta é, afinal, o representante mais próximo do nosso Sistema Solar. E como resultado, está a apenas 58 milhões de quilômetros de distância do nosso poderoso provedor de calor e vida. Por outro lado, porém, essa pequena distância também torna Mercúrio o planeta mais rápido do Sistema Solar. Enquanto o nosso lar terrestre ainda precisa de 365 dias para orbitar completamente nossa estrela-mãe, Mercúrio precisa de apenas 88 dias para essa tarefa. Em detalhes, porém, o pequeno planeta rochoso não descreve uma órbita constante e perfeita, mas segue um curso que é ligeiramente alterado pela gravidade do Sol a cada órbita. À primeira vista, você poderia pensar que tais desvios não teriam consequências graves, mas na realidade, eles podem um dia até mesmo selar o destino de Mercúrio. Porque, de fato, as forças gravitacionais que atuam sobre o planeta poderiam, ao longo de muitos milhões de anos, tirá-lo completamente de sua órbita, fazendo-o mergulhar em direção ao Sol ou entrar na órbita de Vênus ou da Terra. Felizmente, fomos poupados de tal queda inesperada. Encontro planetário até agora. Portanto, ainda temos tempo e oportunidades suficientes para observar as drásticas diferenças de temperatura que ocorrem em Mercúrio todos os dias. Como Mercúrio ocasionalmente se aproxima do Sol a até 46 milhões de quilômetros, o termômetro durante o dia atinge escaldantes 427 graus Celsius. Em contraste, a temperatura noturna é muito mais congelante. Aqui, as temperaturas podem cair até 17.073 graus abaixo de zero. Essas flutuações extremas de temperatura são exacerbadas pelo fato de Mercúrio praticamente não ter atmosfera. Isso significa que a radiação solar atinge a superfície do planeta praticamente sem filtragem, razão pela qual a ideia de uma missão tripulada a Mercúrio ainda está longe de ser concretizada. E é por isso que os especialistas recorrem principalmente a sondas não tripuladas para observar Mercúrio mais de perto. No entanto, isso só aconteceu 2 vezes até agora. Para ser mais preciso, apenas 2 sondas espaciais, a Mariner 10 e a Messenger, se aventuraram nos reinos de Mercúrio, embora já tenham se passado 10 anos desde que a Messenger pousou propositalmente em sua superfície. A boa notícia, porém, é que o tempo de espera logo acabará. A sonda Bepi-Colombo vem realizando uma passagem por Mercúrio após a outra há vários anos e está programada para entrar em órbita em novembro próximo. A superfície planetária sulcada. Mas, como a Bepi-Colombo não será a primeira sonda espacial a capturar a superfície de Mercúrio em filme, já podemos desfrutar de inúmeras informações detalhadas sobre o nosso ambiente planetário. E o fato de Mercúrio, não apenas em termos de tamanho, mas também visualmente, assemelhar-se mais a uma lua clássica do que a um planeta, fica claro assim que observamos rapidamente seu exterior crivado de crateras. O fato de a superfície sulcada, composta de rocha áspera e escura, estar repleta de buracos de impacto, também se deve à fraca atmosfera de Mercúrio, na qual nem mesmo os menores projéteis do espaço se queimam. Mas o que também chama imediatamente a nossa atenção diante das inúmeras crateras são as inúmeras estruturas radiais que emanam delas em detalhes.
Estes são os vestígios deixados pelo material que se elevou na colisão, enquanto corroía a superfície do planeta. E de fato também encontramos tais relíquias de impacto em nossa Lua. E, diante desse cenário, surge inevitavelmente a questão: será que pode realmente ser coincidência que a aparência de Mercúrio se assemelhe tanto à de um satélite típico? Bem, alguns pesquisadores respondem com um sonoro não e consideram mais provável que Mercúrio tenha sido um satélite de Vênus. Não é de se admirar, já que Mercúrio e Vênus são os únicos planetas do Sistema Solar que não são acompanhados por um satélite natural. No entanto, ainda não está claro até que ponto essa hipótese plausível corresponde à história real do corpo celeste. O que se sabe com certeza, porém, é que a cratera chamada Mina é mais uma prova de como a aparência de um planeta pode mudar devido ao bombardeio constante do espaço. O sistema de raios brilhantes que adorna o local de impacto de 15 quilômetros de largura também prova que a colisão responsável por ela ocorreu relativamente recentemente. No entanto, os raios ainda brilhantes irão desaparecer com o tempo e gradualmente se fundir à paisagem turbulenta. A maior cratera de Mercúrio, Ludwig van Beethoven, compôs 9 sinfonias e também imortalizou seu nome. Além da Terra, uma colossal cratera de impacto em Mercúrio, medindo 625 quilômetros de diâmetro, recebeu o nome de Beethoven, tornando-se a 11ª maior cratera de impacto em todo o Sistema Solar. Além de suas dimensões impressionantes, no entanto, o ponto de impacto difere significativamente de seus equivalentes em outros corpos celestes. Afinal, buscamos os anéis característicos reais. Aqui em Fani, pesquisadores estimam que Beethoven se estende por até 2,5 quilômetros em profundidade. E, de fato, o local do impacto está em excelente companhia. Mais precisamente, isso significa que encontramos algumas outras crateras nele, como a Belo, com quase 140 quilômetros de largura. A razão pela qual a cratera recebeu originalmente o nome de um inseto rastejante é óbvia. Afinal, os incontáveis sulcos longos perto da bacia de impacto lembram remotamente pernas de aranha. A estrutura descoberta pela Messenger está localizada no centro do chamado Pantheon Fossae, um grande sistema de grabens no interior da bacia Caloris. No entanto, ainda não se sabe se a cratera Apollodorus, com 40 quilômetros de largura, desempenhou um papel decisivo na formação do Pantheon Fossae ou se sua localização é, em última instância, apenas uma coincidência. O que sabemos, no entanto, é que a cratera de Tolstói consiste em várias bacias de impacto. Estas incluem 2 estruturas em anel, com diâmetros de 355 e 510 quilômetros, respectivamente, e outro anel incompleto, estimado em 465 quilômetros de diâmetro. E embora esta cratera já tenha muitos bilhões de anos, ela ainda possui uma camada de ejeção incrivelmente bem preservada. E embora o tamanho de Beethoven sem dúvida nos surpreenda, não se trata da maior cratera de impacto em Mercúrio. Esse título vai para Caloris Planitia, uma cratera com um diâmetro incrível de 1.550 quilômetros. Os pesquisadores presumem que o asteroide que gravou esse testemunho brutal no solo de Mercúrio devia ter um diâmetro intrínseco de 150 quilômetros. E enquanto a imponente rocha descia até a superfície, há cerca de 3,9 bilhões de anos, a energia liberada deve ter sido tão enorme que chegou a atingir o lado oposto do planeta. Consequentemente, a colisão provavelmente fez com que uma área de 500 mil quilômetros quadrados de terreno se rompesse ali, formando enormes cadeias de montanhas de até 1.800 metros de altura. As estruturas únicas de Mercúrio. Às vezes é preciso olhar 2 vezes para ver a verdadeira face de um planeta. Enquanto a cratera Rembrandt, com 715 quilômetros de largura, escapava à sonda Mariner, a Messenger identificou a cratera 3,9, uma bacia de impacto de bilhões de anos, descoberta em 2008. Trata-se, portanto, da 10ª maior cratera conhecida no Sistema Solar. Mas embora as estruturas na superfície de Mercúrio, apresentadas até agora, ainda apresentem uma semelhança impressionante com formações comparáveis em outros corpos celestes,
A superfície externa do planeta também abriga algumas formações que não encontramos em nenhum outro lugar. Isso também se aplica a algumas escarpas, algumas das quais se estendem por centenas de quilômetros através da superfície acidentada, e são conhecidas no meio científico como rupts. Normalmente, essas estruturas percorrem trajetórias suaves através das crateras e planícies, e a mais longa delas ostenta o simples nome Descoberta de Hope em detalhes. O degrau correspondente tem uma extensão impressionante de 400 quilômetros e, assim como suas contrapartes menores, é o resultado de deslocamentos da crosta mercuriana. Acredite, no entanto, os objetos também testemunham o passado surpreendente do planeta, pois provavelmente se formaram quando todo o planeta Mercúrio encolheu um pouco. O que também se contrai um pouco em alguns de nós é o coração quando vemos uma aranha. E, no entanto, esse foi exatamente o nome dado à cratera pelos especialistas de Apolodoro, antes de receber seu nome oficial. Isso se refere aos detritos que foram ejetados durante a colisão e se acomodaram ao redor do local do impacto. Agora, o arranjo incomum, quase linear, da camada de ejetos da cratera Tolstói também sugere algumas conclusões animadoras. E os pesquisadores estimam que o padrão de ejetos tenha uma influência controladora sobre as estruturas que já existiam antes da formação da bacia da cratera. O que não existia antes da formação da bacia da cratera, no entanto, era Ernest Hemingway. E, no entanto, o famoso escritor americano também empresta seu nome a uma estrutura em Mercúrio. E como poderia ser uma cratera novamente? Desta vez, porém, é uma cratera de 126 quilômetros de largura, que parece significativamente mais escura do que suas inúmeras equivalentes. Isso se deve ao fato de que a rocha nesta região tem uma posição meteorológica diferente das outras estruturas de superfície da região.